Mas semana passada nós falamos de uma fé destemida, uma fé que crê na ação, na graça de Deus, do favor de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como de fato imaginamos, na verdade continuamos confiando em Deus. Essa é a realidade. Cremos no nosso Deus, amamos o nosso Deus, e de fato uma fé provada é uma fé aprovada, quando nós honramos a Deus. Agora, o que acontece, gente? Muitas vezes as pessoas acreditam que por servirem a Deus, amarem a Deus, andarem com Deus, a vida delas sempre vai ir numa boa. Nunca vai ter revés, nunca vai ter problema, nunca vai ter dificuldades. A vida sempre vai ser mais fácil. Mas a verdade é que servir a Deus não elimina as dificuldades da vida, não elimina as perseguições, não elimina os problemas. A verdade é que servir a Deus fielmente, e de fato se você honrar a Deus fielmente, isso faz eu e você um alvo. Agora, quando somos um alvo, o que muitas vezes pensamos? Devo estar fazendo alguma coisa errada. A coisa não está dando bem. É um ataque dali, um ataque de lá, uma dificuldade aqui, uma dificuldade acolá. Alguma coisa errada eu estou fazendo. Abrindo um parênteses, não me contradizendo, mas para que você entenda, às vezes pode até ser. Se estamos numa prática deliberada de um pecado, se estamos vivendo não em conformidade àquilo que a Bíblia diz, às vezes estamos de fato trazendo consequências diante da nossa própria escolha. Você decide nunca perdoar. Claro que você vai ter problema nos seus relacionamentos. Você decide não fazer as contas antes de comprar. Lógico que você vai ter problema nas suas finanças. E aí não é uma questão de ataque, é uma questão de uma vida que você não está levando ela como deveria levar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a grande verdade é que muitas vezes quando estamos sob ataque, é justamente porque estamos vivendo o propósito de Deus. E o inimigo está furioso conosco. É aquela história que talvez você já conhece do muro, né? Todo mundo vê o inimigo chamando e tentando de todas as maneiras buscar aqueles que estão do lado de cá do muro, aonde as pessoas estão andando com Deus, amando Deus, caminhando com Jesus, e daqui a pouco um pergunta, e você não está preocupado, você não quer chamar, você não quer tentar, você não quer de fato prejudicar aqueles que estão em cima do muro, e o inimigo diz, o muro não precisa, porque o muro já é meu, o lado de cá e o muro é meu, mas o lado de lá, eu quero prejudicá-lo, não posso roubá-los a salvação, mas eu quero de fato trazer prejuízo a eles, porque na verdade esse é o seu foco. Por isso, gente, um ataque espiritual não é um sinal de que você está fazendo algo errado. Geralmente é uma evidência de que você está fazendo algo certo. E algumas oportunidades nas últimas 2 semanas, no aconselhamento pastoral, algumas pessoas que eu lidei, as suas dificuldades eram justamente porque elas tomaram um posicionamento com Cristo, de andar com Jesus, ser fiel a Jesus, mudar as suas práticas de vida, e ela disse, pastor, a coisa piorou. Que bom! Sinal que você está caminhando do jeito que você deveria caminhar com Deus. Por isso nosso tema hoje é: permaneça firme, mesmo sob ataque. Nós vamos olhar para a história do livro de Daniel, que é a base da nossa série Inabalável. Daniel na cova dos leões, um texto conhecido, uma história conhecida, e nós vamos ver essa verdade que devemos permanecer firmes, mesmo sob ataque. Como de costume temos feito aqui nessa série, nós não vamos ler todos os versículos do início, mas nós vamos lendo a palavra de Deus e vamos caminhando conforme o texto vai sendo levado e aquilo que Deus vai falar conosco. O verso 1 diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores. Gente, aqui na NVI traz 3 supervisores, parece que alguém assim, tá só um cargo a mais. Não, aqui é como se fosse 3 presidentes dentro de um império, certo? Era um alto nível, um alto escalão. Designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. E olha o que Daniel fez. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império.
Falamos semana passada e semana retrasada a respeito do Império Babilônico. Aqui, nesse momento da história, o Império Babilônico já havia caído, o Império Persa estava reinando e agora havia um novo rei, um novo imperador. Daniel, em outras palavras, tinha um novo chefe. Gente, vamos ser honestos, sendo franco, o que nós vemos no nosso país? Assume um governo diferente, demite todo mundo, seja na prefeitura, no estado ou no nosso país. Um novo governador, novas pessoas trabalhando. Essa é a realidade, se faz uma limpa. Mas o verso 3 que lemos diz: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Por que Daniel permaneceu? Por que Daniel prosperou? Por que Daniel avançou? Por que Daniel não apenas se manteve, mas iria ser elevado a uma alta posição? No hebraico, esse termo, destacou, significa sobressair, significa distinguir, significa que ele tinha algo diferente, a tal ponto que o rei é obrigado a dizer: opa, tem algo diferente nesse cara aqui, e eu vou promovê-lo, eu vou colocar ele abaixo de mim. Gente, esse é o chamado de Deus para mim e para você, que nós venhamos a nos destacar, distinguir daqueles muitas vezes que estão lá fora, no nosso trabalho, na maneira que lidamos com as nossas finanças, como amamos as pessoas, como de fato nos relacionamos, como olhamos para o sexo oposto, como olhamos para as pessoas do mesmo sexo, como de fato vivemos a nossa vida e nos distinguimos e damos o nosso melhor, não para o nosso ego, não para dizermos que somos melhores do que os outros, estamos indo para o céu, não, mas para trazermos glória a Deus. Foi o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, o verso 17, que diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, para ele, através dele, são todas as coisas. Gente, Daniel, vivendo agora num novo império, ele se distingue, ele de fato se destaca, porque ele tinha qualidades diferentes, porque ele amava a Deus, porque ele honrava a Deus, e tudo que ele fazia em palavra e em ação, ele fazia de fato para glorificar a Deus. Algumas pessoas eu me deparo ao longo da caminhada que dizem: pastor, está difícil lá fora, a coisa está complicada, e é verdade, o mundo está cada vez mais escuro, e a hora é agora, queridos. Essa é a geração, esse é o momento da história, que Deus nos chama para nos distinguirmos do que há lá fora. Sinceramente, a minha oração é que você compreendesse isso. Sempre que o mundo fica mais escuro, é hora da luz de Cristo brilhar mais forte. Disse semana passada ou semana retrasada, é hora de sermos diferentes, mas não esquisitos. Sermos diferentes e melhores. Sermos aqueles que, seja no trabalho, seja na família, seja em casa, seja na igreja, onde estivermos, as pessoas possam olhar para nós e olhar e perceber: há algo diferente lá. E sofremos ataque porque nos tornamos um alvo porque somos diferentes e nos distinguimos, não por causa da nossa vestimenta, não por causa do nosso linguajar, não por causa de qualquer outra coisa, mas porque de fato temos as qualidades que honram a Deus. É hora, e a hora é agora, é hora de pararmos de brincarmos. Será que estamos nos distinguindo, destacando? A Bíblia diz no Antigo Testamento, falando a respeito de Cristo, e está dizendo assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, uma luz raiou. E a luz hoje brilha através daqueles que são de fato filhos da luz. Agora, quais foram as qualidades que Daniel tinha, que fizeram a diferença? Eu quero pontuar a você 3 qualidades que ele tinha e que precisamos ter para trazer um impacto verdadeiro nesse mundo de trevas. Primeira realidade:
servimos a Deus com integridade. Daniel se destaca, e aqueles que estavam à sua volta, a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, que falamos na última semana, aqueles que estavam à sua volta não gostam desse destaque, há ciúmes, há inveja. A atenção agora está colocada em Daniel, ele é o queridinho do rei. E os líderes então, como não gostam, como invejam, eles têm algumas atitudes, e é exatamente o que se faz hoje, e é talvez o que você sofra sob ataque. Eles tentaram cancelar Daniel, tramaram, acusaram, mentiram, bloquearam, falaram mal, inventaram coisas. Eles querem tirar Daniel da promoção que ele está pronto para receber. E o verso 4 e o verso 5 nos diz assim, redobra a sua atenção: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Por quê, gente? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. E olha que interessante, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Talvez você lê a primeira vez esse texto, parece assim: talvez ele não está honrando a Deus, e aí nós vamos ter que achar alguma coisa para acusar ele, porque ele vai resvalar em algum lugar. Mas não é isso que nós vamos perceber no texto. Eles procuram alguma razão para desacreditá-lo. Gente, Daniel não era apenas talentoso, um bom administrador, um excelente administrador. Ele não é apenas alguém que sabia de fato cuidar das coisas que não eram dele. Não, ele era alguém também confiável, uma pessoa de palavra, uma pessoa que não sonegava, uma pessoa que não fofocava sobre o rei, uma pessoa de fato íntegra. E assim como serviu a Nabucodonosor, agora também estava pronto para servir um novo rei. O que fez Daniel se destacar? Ele serviu a Deus fielmente. Falei dia desses aqui nessa série, e é a verdade que nós vemos aqui: você pode viver na Babilônia, mas não deixar a Babilônia entrar em você. Você pode ser pressionado nesse mundo, você pode ser tentado ser coagido nesse mundo, mas você pode viver diferente, com integridade, servindo e amando a Deus, quando você predecide fazer isso. Gente, eles não acharam motivo para acusar Daniel. E o que eles têm que fazer? Eles têm que criar algo, inventar algo, para que ele possa então ser acusado. Minha pergunta é: será que ao olharmos para a minha e para a sua vida, temos tanta integridade que os outros precisam armar e mentir algo para nos acusarem? Será que somos tão íntegros que os outros precisam inventar, mentir, caluniar para achar algo contra nós? Ou apenas eles devem descobrir o que fazemos no oculto, quando ninguém está vendo? O verso 6 e o verso 9, na sequência, nos mostra que eles bolam então um plano. Não há nada contra Daniel, então eles são estratégicos. Eles vão procurar o rei, e eles usam de algumas artimanhas. E eles dizem assim: olha, todos nós, os governantes, os sátrapas, todos nós do alto escalão, nos reunimos e concordamos em algo, rei. E eles disseram então a ele algo: faça um decreto. E o verso 7 diz: o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Eles dão um jeito de conversar com o rei e tratar no ego dele. E eles lançam algo: não podem orar a nenhum outro que não seja você, falar com você, pedir algo a você nos próximos 30 dias. E o que o rei faz? Ele concorda.
Só que o rei, gente, ele não imaginava que estava entrando, na verdade, numa trama maior do que ele podia imaginar. Daniel, quando ouve a respeito desse decreto do rei, ninguém ora a nenhum Deus, menos ao rei Dário, vai para a cova dos leões. O que Daniel faz? Daniel amava a Deus de verdade, adorava a Deus, precisava de Deus, tinha sede de Deus e estava proibido de falar com Deus. O que Daniel faz? Eu pensei a respeito disso e pelo menos 4 opções ele tem. Devia ter mais, mas 4 ao menos. Primeiro, você não pode orar a Deus. Primeira coisa, pare de orar. 30 dias apenas. Se eu perguntar aqui, talvez tenha alguém aqui que, meu Deus, faz mais de 30 dias que não para orar, para pausar a sua vida diante de Deus. Mas ele poderia, vamos parar de orar aqui, melhor estar vivo daqui a 30 dias do que morto. Segunda opção que ele tinha, orar silenciosamente. Fechadinho, orando. É uma oração? É uma oração. Mas se ele faz isso, os seus inimigos continuariam vencendo. Os seus inimigos continuariam tirando ele, demovendo ele da fé que ele tinha no próprio Deus. Terceira opção, ele poderia apelar ao rei em particular. Rei, muda esse negócio. Tu sabe que eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu preciso orar a Deus. E quarta, continuar orando, mas ser jogado na cova de leões famintos. E dando um spoiler do final da história, se você não conhece, ou se você não lembra, Daniel ora, os inimigos deduram ele, e ele é lançado na cova dos leões. Ele morre ou sobrevive? Ele sobrevive. Mas o ponto é, Daniel não sabia o fim da história, mas ele serviu a Deus com integridade. Gente, somos chamados a servir a Deus com integridade, a iluminar lá fora. Integridade é inteireza de coração, é retidão moral, é não abrir mão dos princípios e valores do reino de Deus. Às vezes achamos que algumas coisas não são bem assim, e estamos abrindo mão de valores e princípios inegociáveis da palavra de Deus. Sinceramente, servir a Deus com retidão moral. Você não está pegando o que não é seu, você não está adulterando, você está vivendo o que a palavra diz. 1 Timóteo 3, você ora a listagem das qualidades daqueles que são servos, presbíteros, líderes. Serve a todos nós como crentes, marido de uma só mulher, alguém que tem palavra, alguém que ama a Deus, alguém que honra a Deus, alguém que olha a sua vida e não tem rachadura no seu caráter. Não é que você é perfeito, não é que você não falha, mas mesmo falhando você cai, você se arrepende, você volta-se para Deus e você ama a Deus. Gente, talvez as duas maneiras para trazermos mais impacto lá fora para as pessoas que não conhecem a Cristo. A primeira seja, como lidamos com a dor. Em certo sentido falamos isso na primeira mensagem da série. Mas a segunda, como lidamos diante daquilo que é impopular. Daquilo que muitas vezes somos pressionados, ou quando estamos sob ataque, a sua coragem na oposição. E a sua firmeza na dor, a sua coragem sobre a oposição. Já lidei com pessoas que o marido não era cristão e ela era, e o marido é mais convicto na impiedade dele do que ela em Cristo e na palavra de Deus. Às vezes quem está lá fora é mais convicto daquilo que ele crê sem Deus do que nós muitas vezes que conhecemos a Jesus e a sua palavra. Estamos abrindo mão de coisas que são irrevogáveis. Deus nos chama, quando estamos sob ataque, a permanecer firmes, servindo a Deus com integridade, mas também confiamos a Deus com consistência. Daniel capítulo 6, verso 10 e o verso 11 nos diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, você não pode orar, ou você ora e você morre, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Não é questão do local, mas a questão que ali lembrava ele de onde ele era, de onde ele veio, o Deus que ele de fato servia. E ali ele fez o que costumava fazer. E o que ele costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Os inimigos não tinham o que acusá-lo, eles criam algo para pegá-lo nesse algo,
que é ele orar a Deus. Eles sabem que ele não vai abrir mão, e eles vão atrás dele espionar. E a Bíblia diz, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. A questão é, Daniel não esperou estar na cova dos leões para orar. Daniel fez o que ele sempre fazia. Ele orava a Deus. E por que isso importa, gente? Não é o que fazemos ocasionalmente que faz a diferença, é o que fazemos consistentemente. Pensei em algo para você guardar isso aqui. E sabe o que eu lembrei? E sinceramente, eu não quero ofender ninguém aqui, em nome de Jesus. Mas às vezes as pessoas fazem bariátrica. É uma solução? É uma solução. Mas se você não mudou a sua cabeça, se você não mudou o seu perfil de como você se alimenta, como você vê a comida e a maneira que você se posiciona diante dela, você vai ter problema. Porque você está fazendo uma coisa pontual para tentar mudar toda a sua vida. Você pode ouvir qualquer especialista sobre isso. Porque não é o que fazemos ocasionalmente que faz a diferença, é o que fazemos consistentemente. É uma solução? É. Mas se você não cuidar, não vai mudar a sua vida. Gente, nunca teremos intimidade com Deus se buscarmos ocasionalmente. Você nunca vai ter intimidade do seu casamento se você não priorizar o seu casamento. E você de fato apenas, razoavelmente, às vezes você tiver encontros com o seu cônjuge. Momentos com o seu cônjuge. Você nunca vai ter um grande que tal, cuidando ele ocasionalmente. Não é o que fazemos ocasionalmente, mas é o que fazemos de fato com um ritmo, consistentemente, que faz a diferença. Nós somos o povo de Deus. É quem somos, é o que fazemos. Você vir num culto um domingo, uma vez por mês na ceia, um domingo sim, um domingo não, não é consistente. Você não estar em comunhão com outras pessoas não é consistente. Não é o que fazemos ocasionalmente que muda, mas é consistência. É quando você está mal, você já tem alguém para orar por você. É quando você tem um problema, alguém já está perto de você. É quando você diz, olha, ora por mim, que as coisas estão difíceis, eu estou sob ataque. Você já tem alguém lá, porque você tem intimidade consistentemente. Você andou com algumas pessoas, você ajudou alguém, e quando você precisou, tem alguém para lhe ajudar e lhe apoiar. Queridos, é tempo e a hora é agora de amarmos a Deus de verdade e vivemos uma fé que é inabalável. Não de conta, não de faz de conta. Se você nunca está sob ataque, ou quando você está é porque está fazendo algo errado, alguma coisa não está certa. Deus nos chama a estarmos consistentes na sua presença, vivendo a sua palavra. Daniel está sob ataque. Qual é a sua primeira resposta? Não é chorar, não é fazer um protesto, não é, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ele fez o que sempre fez, ele orou. Qual é a nossa resposta às vezes, quando estamos sob ataque? Tentamos resolver de todas as formas. Ligamos para quem pudemos ligar para dar algum jeito, fazemos de alguma maneira, tentamos resolver, batemos cabeça e daqui a pouco muitas vezes dissemos, só nos resta agora orar. Como se orar fosse o último recurso. Quando você estiver sob ataque, sua resposta é minha resposta. Não deve ser o pânico, mas a oração. Quando falta recurso, quando a crise vem, quando o problema está ali, quando a enfermidade já chega, quando somos atacados, primeira resposta, não entrar em pânico, mas a oração. Qual é o versículo chave do livro de Daniel? Daniel 2:28. Mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu, há um Deus soberano, há um Deus assentado no alto trono. Mas gente, Daniel poderia ir para a cova dos leões, e de fato foi. Ele vai e fez o que sempre fazia, orar a Deus. Às vezes, temos vergonha se estamos num restaurante de fechar o olho e agradecer a comida que estamos comendo. O que vão pensar de mim? Na escola, na universidade, no trabalho, dizer que eu sou crente em Jesus. Sabe o que é interessante nessa história, e talvez você não saiba? Começamos com Daniel com 15 anos de idade, um jovem. Vimos a história, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali provavelmente eles tinham 30 anos. Sabe quantos anos Daniel tinha quando ele está na cova dos leões?
entre 80 e 82 anos de idade. Será que falar com Deus consistentemente, 3 vezes por dia, durante 80 anos, não tornaria ele mais ousado, mais confiante, mais temente a Deus, mais sabendo que Deus agia e agiria, lembrando daquilo que foi lá no início? Os milagres de Deus, como Deus usou ele para falar com reis, para entregar palavras que não massageavam os egos dos reis, mas de fato traziam uma confrontação de Deus. Será que temos sido consistentes em nossa comunhão com Deus? Agora olha que interessante, como é que Daniel ora? Gente, Daniel não ora em pé, Daniel ora de joelhos. Pastor, está dizendo que eu devo sempre orar de joelho? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a posição de Daniel mostrava reverência e humildade. Ele não estava dizendo, Deus é o meu chapa, não. Deus é o Senhor da minha vida, o soberano rei, que me ama e tem um propósito na minha vida, e eu reverencio, e eu o adoro, eu me prostro diante dele. Quando ele se ajoelhou humildemente diante de Deus, ele estava lembrando, eu não estou no controle, mas tem um Deus que está no controle. E talvez você está aqui essa manhã dizendo, eu não vou me ajoelhar diante de Deus. Querido, um dia você vai se ajoelhar, agora ou mais tarde, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu aconselharia você a não esperar apenas aquele dia, mas constantemente você reverenciá-lo e adorá-lo e ajoelhar-se diante dEle. Isso fez a diferença. Daniel ficou firme diante dos homens, porque ele se ajoelhou diante de Deus. Quem era Deus para ele? Como trazemos um impacto verdadeiro? Somos íntegros e servimos a Deus com integridade. Somos consistentes na nossa vida com Deus e de fato confiamos nele. E à medida que oramos e o buscamos, conhecemos ele mais. Gente, nós como gaúchos temos os 2 pés atrás sempre, somos desconfiados. É nosso aqui do sul muito isso. Eu me lembrei quando, lá em 2014, quando Deus colocou no meu coração algo para fazermos aqui como igreja, se tornou Celebrando a Restauração. Eu fui em vários lugares do país ver muitas ferramentas, e quando eu estava lá em Fortaleza, eu fui lá com os 2 pés atrás. Passei o final de semana todo com os 2 pés atrás, e gradualmente os pés foram saindo, eu fui tirando as minhas dúvidas, e Deus foi tão misericordioso, que os palestrantes, chegou uma hora que eu disse, pastor Deide, vamos almoçar junto hoje. O cara nem me conhecia. Eu vi a misericórdia de Deus, porque eu sou gaúcho e será que esse negócio é assim mesmo? E aquele almoço foi importante, e aquilo, através daquilo veio Celebrando a Restauração e tantas outras coisas que têm abençoado centenas de pessoas aqui na nossa igreja. Mas é difícil, você não confia, você tem muitas perguntas. É do sul, mas quando você partilha junto, quando você está à mesa, lembrando a nossa ceia como Mefibosete, você compartilha da mesa do rei, você fala com Jesus, você tem intimidade com ele, você confia nele, mas para isso você precisa ter consistência. E por fim, trazemos de fato o impacto verdadeiro, quando honramos a Deus com fidelidade. Gente, essa é a qualidade que todos nós deveríamos ter. Todos nós deveríamos trazer na nossa vida fidelidade, fruto do Espírito. Quando estivermos naquele dia, na eternidade, é isso que queremos ouvir de Deus. Você foi fiel. Não será e não ouviremos. Muito bem, você foi tão importante. Você tinha tantos seguidores no Instagram, TikTok, lá sei eu o que existe mais. Você era um influencer. Todo mundo gostava de você, você era um bonachão, sua conta era recheada. Muito bem, você que era tão importante. Não, nós vamos ouvir muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Daniel viveu uma vida de fidelidade, não de conveniência, despojado da sua família, numa terra estranha, sendo e tentado ser doutrinado, ele escolheu honrar a Deus e ser fiel, apesar da iminente morte. Ele ora a Deus, e ele confia em Deus. Voltando ao contexto bíblico, Daniel ora,
Aqueles homens veem Daniel orando, eles vão até o rei, eles fazem então a acusação diante do rei, e a Bíblia diz que a atitude do rei, e aqui eu quero contrapor com você, a atitude do rei Dário foi diferente da atitude de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram, não se ajoelharam diante da estátua de ouro, ele ficou furioso. Aqui não, aqui o rei Dário ficou triste. Ele tenta salvar Daniel, mas aqueles homens dizem: você não pode fazer nada, você colocou um decreto, o decreto dos medos e dos persas, você não pode revogá-lo, você decidiu sobre esse decreto. E aí então ele chama Daniel, antes de jogar na cova dos leões, ele sussurra para Daniel: Daniel, eu espero que Deus lhe salve. Ele tem pesar no coração. Daniel era tão amado por aquele rei, que aquele rei tem pesado o seu próprio decreto. Ele vai à cova dos leões, uma pedra é colocada, ele coloca o selo, para que ninguém tirasse, de fato ficasse ali, ninguém poderia entrar lá. O rei então passa uma noite sem dormir, e pela manhã ele procura Daniel, com uma voz aflita, e ele diz: Daniel, será que Deus, que você tanto confia, pôde livrá-lo? E Daniel responde ao rei, no verso 22 e verso 23, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Sabe por quê? Porque Daniel tinha confiado no seu Deus. Não havia uma ferida porque ele confiou em Deus. Na imagem, na cabeça do rei, os leões tinham devorado ele. Ontem, na sexta-feira, eu fiz a minha mudança. E agora eu levei, por exemplo, agora de manhã, da minha casa até a igreja, os incríveis 1 minuto e 40 segundos para chegar até aqui. O que antigamente era meia hora às vezes. Então, graças a Deus. Mas eu fiz a mudança, e talvez vocês conheçam o Dida. Ele é menor que eu, certo? E o Jefferson, que toca teclado aqui, toca vários instrumentos, que ele é assim, ó, grandão. E aí daqui a pouco eles foram pegar a máquina de secar, o Dida pegando assim, e o Jefferson assim. Parecia um ursão. Eu logo me lembrei de Daniel assim, parecia um leão. Parecia que o Dida era Daniel sendo, sabe? Essa é a cena às vezes, um leão vindo devorar. Eu ia dizer que parecia a Marcia e o urso, mas daí eles iam ficar bravos comigo. Mas gente, essa era a realidade que estava ali, sobre ele. Mas apesar dos leões, eles não fizeram nada. A fé de Daniel ilustra a verdade. Quando você faz o que é certo, você pode sempre confiar em Deus para os resultados, apesar do ataque. Gente, Daniel serviu a 4 reis diferentes, a 3 impérios, e ele testemunhou a todos. Por quê, gente? Ele honrou a Deus com fidelidade. E o decreto do rei, após isso, ele manda então aqueles acusadores irem para a cova, eles são mortos ali, mas ele dá um decreto que todos deveriam agora adorar a Deus. E ele diz então no verso 26 e o verso 27, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Poderíamos dizer que aqui o rei Dário estava tendo uma experiência com aquele que livra e aquele que de fato salva a sua vida. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele fechou a boca dos leões. E agora o rei adora a Deus. Gente, qual é o personagem principal do livro de Daniel? Falamos isso aqui. É Deus. Mas as histórias da Bíblia apontam para quem? Não apontam para nós.
não apontam para o inimigo das nossas almas que nos ataca. Não, as histórias da Bíblia apontam para Jesus Cristo. E uma coisa que você aprende na teologia é que as histórias da Bíblia, há nelas uma tipologia, um tipo de Cristo, há algo que prenuncia a história de Cristo. E assim como Daniel, os homens conspiraram contra Jesus. Assim como Daniel, armaram armadilhas contra eles, contra Jesus armaram armadilhas. Assim como Daniel, que foi falsamente acusado, Jesus foi falsamente acusado. Assim como Daniel foi condenado a morrer, Jesus foi condenado a morrer uma morte violenta. Assim como Daniel foi colocado numa caverna, Jesus foi colocado numa caverna e também selado. Mas assim como Daniel sobreviveu, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, está vivo hoje. A história de Daniel nos aponta quem de fato Cristo é e fez pelas nossas vidas. Então não importa o que aconteça, permaneça firme. Porque se você andar com Jesus, o final da sua história será honrar o seu nome. E eu quero encerrar essa série dizendo algo a você. Daniel tinha 82 anos nesse episódio, mas o livro continua. Ele passa no teste. E a sua maior contribuição do mundo, gente, acontece com 85 anos de idade. Quando Deus revela a ele o que está por vir, o final da história, o mundo vindouro, 85 anos de idade. Daniel começou forte como um adolescente, Daniel continuou forte como um adulto, mas Daniel com 85 anos está terminando firme e forte a sua caminhada. Infelizmente eu sou obrigado a dizer, muitos com o passar do tempo não terminam a sua caminhada firmes e fortes. Eles apenas não têm pressa de chegar no final da vida, mas esquecem que se tem fôlego de vida, é porque Deus ainda tem um propósito. Ei, igreja, não importa a sua idade. Mas eu já contribuí com a compra de tantos terrenos, lá no início da história da igreja, eu vou deixar para outros. Que conversa! Mas eu já servi num grupo de crescimento, eu já aconselhei, eu já liderei, eu já servi aqui e acolá, agora eu vou deixar para outros. Que conversa! Se você tem vida, é porque Deus quer fazer algo ainda com você. Você já jogou a toalha? Não há o que contribuir, não há experiências a fazer. Talvez o seu ataque seja que o inimigo está dizendo para você: não sirva mais, não honre a Deus mais, não faz diferença a sua vida, pelo amor de Jesus. Talvez você não pode andar como antes, mas você vai se rastejar e você vai continuar orando. No reino de Deus ninguém se aposenta. Aposentar-se no reino de Deus é ser levado para a eternidade. Permaneça firme até o fim da sua vida, assim como Daniel fez, e mantenha um legado inabalável. Querido, talvez você não perceba, sinceramente, a minha oração essa semana é que você pudesse perceber isso, que quando permanecemos firmes, nós mantemos um legado, para aqueles que estão aqui ainda, mas para aqueles que virão, que amarão a Deus, que honrarão a Deus. Tantas experiências que você tem com Jesus, o que você está fazendo? Está botando no bolso, esperando um galardão no céu. Pelo amor de Deus, ei, levanta. Busque a Deus, honre a Deus, sirva a Ele, de todo o seu coração. Traga um impacto verdadeiro nessa sociedade. Mas a única maneira de fazermos isso é quando nos ajoelhamos e adoramos Ele. Eu sei, gente, que você vai passar a sua semana, você vai para a sua rotina, mas há um Deus do céu que nos chama. Eu quero lhe convidar a ficar em pé nesse momento. E eu quero terminar dizendo, ainda há coisas que Deus quer fazer com a sua vida.
Permaneça firme, volte-se a Ele. Influencie pessoas. Não é o que falamos apenas, mas é como vivemos em meio à dor. E como nós nos posicionamos quando há realidades que vêm sobre nós. E nós mantemos firmes, inabaláveis diante da oposição. E talvez você está sendo pressionado, você está sendo atacado, porque você se tornou um alvo. Que bom! Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos. Não porque estão fazendo coisa errada, mas bem-aventurados os perseguidos porque estão honrando, estão amando a Deus, fazem a diferença nessa terra. Eu vou ter meu inimigo, uma banana para ele, me perdoa o que eu falei aqui. Que se lixe. Há um Deus no céu e há um Deus maior, que é soberano, que quando nos posicionamos, Ele age, Ele intervém, que se Ele tiver que mandar anjos pelear, Ele vai mandar. Essa é a verdade. Seja no mundo espiritual, ou seja, usando pessoas, Ele faz. Por isso eu quero encerrar essa série hoje dizendo a você um desafio. Você quer trazer um impacto inabalável, o seu trabalho, o seu chefe conhecer Jesus, o dono da empresa que você está, as pessoas mais importantes que você lida, ou as menos, não importa. Tirar de Lodebar, como disse na ceia, trazer a Jerusalém. Você quer isso? Eu quero orar com você. Se você puder e quer, coloque a mão sobre o seu peito. Pai, Senhor, não é o que fazemos às vezes que muda a nossa vida, não. É o que fazemos com consistência. E Daniel conseguiu ir à cova dos leões. Daniel continuou orando, porque sempre o fez. 80 anos orando, diariamente, buscando ao Teu nome, Te honrando. Senhor, nos leva a discernir. De fato os dias são maus, mas quando o mundo está mais em trevas, é quando de fato devemos iluminar. E nós iluminamos quando de fato servimos com integridade, com inteireza de coração, quando não nos dobramos, quando não abrimos mão de valores, quando honramos o Senhor com fidelidade, quando temos consistência na nossa caminhada contigo. Ó Deus, talvez aqui nesta manhã há alguns que já tocaram a toalha, pessoas com tantas experiências contigo, Deus. Desperta-os, ó Deus, porque ainda há uma cidade a ser conquistada, ainda há um mundo a ser abalado, ainda há uma realidade de diferença a ser feita, ainda há mudanças a serem geradas, ainda há pessoas que estão novas à fé, ainda há pessoas que ainda tomam leite espiritual, e precisamos dar a eles, e precisamos incentivá-los, e precisamos levar a eles a uma comunhão mais profunda. Desperta-os, ó Deus. Não permita que o inimigo roube a semente e acha que já acabou. O momento maior na vida do teu servo, com 85 anos, porque passou em testes, ainda há muito o que fazer, ainda há muito a ser feito. Então nos ajuda, nos dá ousadia no teu espírito. Pai, nós temos orado, e nós queremos que há um novo tempo, há algo que o Senhor está fazendo, e nós queremos sim, Pai, dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós, usa-nos para o poder da Tua glória e para Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque essa semana, quando eu estava prestes a jogar a toalha, Tu me trouxesses aqui nessa manhã para me mostrar que não pelo fato de eu já ter mais de 70, que eu não possa continuar na Tua obra, te servindo, te buscando e te glorificando. Amém.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Continue buscando, honrando a Ele em nome de Jesus. Oi? Oi. Eu continuo me chamando Joel. Oi, Joel. Oi, Joel. Tem um negócio para te falar. Você pode sentar um minutinho? Vem cá, me dá. Fica aí. Olha só, um aviso muito importante. Não sei se tu chegou a dar esse aviso. Domingo que vem não vamos ter ceia. Mas no dia 9, nós vamos ter ceia. 9 de março. E estamos pedindo para que você não falte. Pastor Gilberto vai trazer uma novidade excelente para você. É ou não é? Você vai amar. Amém? Quem vai estar na ceia no dia 9? Mas eu vim para uma outra coisa. Hoje nós vamos celebrar os 61 anos do pastor David. Opa! Não é 61? Tá, não. Os 51 anos do pastor David. Também não é. Os 41 anos do pastor David. Olha só. Olha só. Há uns anos atrás, tu não era para ter nascido. Lá na gestação, a medicina disse que era para fazer um aborto. Mas a tua mãe não quis fazer. Ela insistiu em você nascer. E você não é um acidente. Hoje você está aqui e nós agradecemos pelos 41 anos da tua vida, por você ser um amigo. Você é um grande amigo, você é um pai, um marido, e a igreja tem te amado muito mesmo, e por isso nós vamos celebrar a Deus por esse tempo aí na tua vida, não é? Por tudo que tu fez, por tudo que você investiu na obra do Senhor também. Amém. Só o Senhor é Deus. Você pode louvar a Deus? Vem cá, vem cá. Vamos dar parabéns então? Vamos cantar agora, igreja. Vamos ficar em pé. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe nessa nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Amém. Vou passar um presente para o pastor David. Isso é simbólico, depois devolve. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. E é muito bom fazer parte da nossa família da fé. E sinceramente, o meu desejo, a minha oração é que você permaneça firme, que você honre a Deus, sirva a Ele, porque a melhor coisa que nós podemos fazer é amar esse Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado, queridos. Forte abraço. Você pode ir na paz de Jesus. E o pastor Rodrigo cantou um parabéns de crente aqui, né? Deus abençoe. Até mais. Até eu chorar, me lembrou da minha mãe. Ele falou, Thiago, leva um presente, Thiago. Não, eu vou fazer uma coisa aqui. Daí começou a viajar, da ceia. Sinal que ele não estava no culto dos anúncios.